A paz do Senhor, boa noite. Gente, é um prazer enorme estar aqui. Eu estava ali atrás, eu estava na porta, eu gosto de quando venho aqui sentar lá atrás para ver, né? Dar uma olhada na geral assim e tal. Falei com a Karine, falei com o Arlindo, falei, caraca, não conheço mais ninguém. Isso é um bom sinal, né? E na verdade, nesse ano completa 9 anos, né, que estamos em Juiz de Fora, ou seja, tem mais tempo de Juiz de Fora que de Viçosa. Mesmo assim, me sinto em casa, tá? Tanto em Viçosa e muito mais aqui nessa igreja, e sinto a responsabilidade muito grande quando eu estou aqui em cima, e um temor muito grande, e eu falo da responsabilidade porque eu sei o quanto foi investido na minha vida aqui, né, pela vida do pastor Marcos, pastora Luciene, o quanto eu aprendi na convivência com o pessoal da minha geração, o Adonai, André, Admir, Wesley, pessoal da República, irmão Aldeir, irmão Aoneir, irmão Silvio e tantos outros. Como eu fui impactado, como eu fui pastoreado, não só pelo pastor Marcos, mas por essa turma que tanto me inspirou e me inspira até hoje. Se tem um negócio que eu aprendi com o André e com o Adonai, o pastor Adonai, é a persistência, é a perseverança. Me inspira muito isso, tá, Adonai, na sua vida. Me inspira muito. E sempre quando a gente vem, a gente busca, né, conversar com aquelas pessoas que a gente tem mais familiaridade. Mas quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito feliz de ver o Josué e a Vanessa, Lídia e Fernando, não é? Né? Não sei se a Tamira está aqui. A irmã Luzia e o esposo, a irmã Nilza e o irmão Zé Modesto, Nassib e Elzinha. Então, fiquei muito feliz de ver tanta gente, né, assim, de mais tempo com a gente aqui. E é realmente uma mistura de felicidade, de emoção, de responsabilidade. Queridos, quando o pastor Davi me convidou, e agora lá em Juiz de Fora a gente tem trabalhado com família, instantaneamente eu pensei em falar sobre família. Mas depois, sabendo que o pastor Ricardo viria, pastor Ricardo Vasconcelos, eu pensei, eu que não vou ser bobo de falar sobre família. E aí comecei a pedir, Deus, pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor, me dá um negócio diferente aí. E aí eu estava lá em Viçosa, lá em Juiz de Fora um dia, o pastor Osman pregando, e eu fiquei muito tocado com uma mensagem que eu já havia ministrado lá em Juiz de Fora, e que ele estava ministrando algo parecido, e eu quero falar sobre janela, sobre janela, um negócio meio assim de engenharia civil, de arquiteto, e nós vamos falar sobre janela. E eu vou contar, antes de contar a história, nós vamos orar mais uma vez. Pode fechar os seus olhos. Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, de nos reunir numa nação livre, né, onde podemos sair com a Bíblia debaixo do braço, ir a um templo, onde podemos reunir na nossa casa, podemos colocar até uma placa na nossa casa, né, falando que tem uma célula lá. Nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de te louvar, de aprender do Senhor, ó Pai, de prestar esse culto comunitário. Nós te louvamos, assim como o pastor Davi orou, que o teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio aqui, ministre a tua palavra, no nome de Jesus. Deus, que a nossa mente seja agora assim, nossa mente seja levada, cativa ao Senhor agora, Pai. Retira toda distração no nome de Jesus, ó Pai. Todo céu de bronze, ó Pai, seja quebrado, todo chão de ferro seja quebrado, ó Pai, e que a Tua palavra, que é sempre boa semente, a Tua palavra é poderosa, que a Tua palavra encontre terra fértil, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Bom, antes de falar o texto bíblico que nós vamos ler, eu vou contar uma historinha. Minha mãe que gosta de contar historinha. E eu quero contar uma historinha para você. Imagine, se vocês conseguirem achar, não sei se tem acesso à internet aqui, tem internet aqui? Tenta achar aí, ô Tatão, por favor, uma casa de fazenda, aquelas casas de fazenda antiga.
Imagina aí, querido, aqui na região tem muito, indo para Piranga, Pedra do Anta, né? Canaã. Imagina aí uma casa de fazenda antiga. Aquele janelão, parece mais uma porta, mas é uma janela. Você consegue imaginar aí, Maurinho? Já imaginou? Imagina, uma casa branca de janela azul. A imaginação é minha, eu imagino do jeito que eu quero. Eu imagino a casa branca de janela azul, janelão. Imagino, essa casinha, num alto, e nessa casa vivia um pai, uma mãe e uma filha, de 8 a 10 anos. Uma casa com um quintal grande, com muitas plantas frutíferas atrás da casa. Tem um quintal grande atrás e na frente da casa. Atrás da casa, com muita planta frutífera. E na frente, uma vista da rua. Uma vista da rua. Elisa, imagina a casa da Renata lá de Piranga. Uma casa no alto, uma descida com um quintal atrás, com muita planta frutífera. E essa menina, né, uma família muito feliz. Essa menininha tinha uma cadelinha, um cachorrinho. E todo dia, quando voltava da aula, a cachorrinha saía correndo pela casa, descia a rampa, ia encontrar essa menina, e as duas já subiam a rampa da casa já brincando, Domingos. Brincando, a menina pegava a mochila, jogava para dentro do quarto, ia brincar com a cachorrinha, depois lavava a mão e ia comer. E essa era a rotina da menina. No entanto, teve um dia que, chegando perto da casa dela, ela vê um alvoroço na porta da casa, Tiago. Um tanto de gente na porta da casa, aquela confusão. E logo que a mãe percebe que a menina se aproxima, a mãe corre ao encontro da menina e abraça a menina e começa a confortar a menina. Porque, como todo bom cachorro, passou um carro na rua, o cachorro saiu correndo atrás do carro e foi atropelado. O cachorro foi atropelado. E aí a mãe, confortando aquela menina chorou muito e entrou para dentro do quarto e se fechou. Mas aquela menina ela adotou um comportamento a partir daquilo ali. Ela chegava da escola, entrava no quarto, abria a janela do seu quarto, que dava para a rua, e ficava debruçada sobre a janela, lembrando da cachorrinha, lembrando do acidente, e aquilo ali alimentando a sua tristeza. E dia após dia, ela repetia aquilo. Aquela menina vivia debruçada sobre aquela janela, se alimentando de uma tristeza, de uma angústia. Passou dias, até que um dia o pai daquela criança, muito bravo já, entrou no quarto. Conseguiu achar a casa, hein? Então tá bom. Então pode deixar essa casa para lá. Obrigado. O pai daquela criança, daquela menina, entrou no quarto, pegou ela pelo braço e falou: minha filha, sai dessa janela. Essa janela só te traz dor. Essa janela só te traz angústia e sofrimento. Vamos olhar outras janelas da casa, minha filha. E começou a puxar aquela menina. E começou a andar. Imagina aquela casa de fazenda com várias janelas, né? E começou a mostrar as outras janelas, as vistas que tinham com as outras janelas. E falou: filha, olha essa janela aqui, olha. Olha só, filha. E mostrou ela a janela aqui, olha só. Tem manga. No pé de manga agora. Olha, filha. Olha ali, ó, floresceu aquilo ali. Olha, filha, a gatinha agora tem gatinhos. E começou a mostrar tanto de novidade. Um tanto de uma perspectiva que trazia felicidade para aquela menina. E o pai daquela menina falou: minha filha, enquanto você esteve debruçada naquela janela que só lhe trouxe dor, muita coisa boa aconteceu na nossa casa e você perdeu. Queridos, às vezes, a nossa vida se parece com um casarão cheio de janela, onde nós ficamos debruçados sobre essas janelas. E quando eu me debruço sobre uma janela, eu tenho a vista que aquela janela me permite ter. Sim ou não? Não é? Se eu estou debruçado sobre essa janela, eu tenho essa vista. Se eu estou debruçado sobre essa janela, eu tenho essa vista. E às vezes na nossa vida acontecem situações que nós nos debruçamos sobre essa perspectiva, sobre aquilo que aconteceu, e ficamos ali, e ficamos ali, e ficamos ali.
Só que às vezes as janelas que nós debruçamos é como aquela criança. É uma janela sombria, que só nos traz coisa ruim, só nos faz lembrar de coisa ruim. E aí nós vamos adoecendo. E o pior de tudo, a gente vai começar a analisar a nossa vida, a gente vai começar a tomar decisões numa ótica doente, numa perspectiva doente, numa janela que só nos traz algo ruim. E aí eu começo a analisar o meu casamento nesta ótica. Eu começo a analisar os meus filhos segundo esta ótica. Eu começo a analisar a igreja segundo esta ótica. O país segundo essa ótica. E essa ótica só nos afasta da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Sabe o que eu quero te falar também? Com certeza, todo mundo tem algum motivo para ficar debruçado sobre janelas sombrias. Todo mundo já sofreu algo, já aconteceu algo, que lhe dá motivo, que lhe dá justificativa para ficar debruçado sobre uma janela desta. Mas essa janela só lhe traz angústia, só lhe traz dor. Eu quero dar um testemunho, e achei bom que os juvenis ficaram. Olha só, eu quero contar um testemunho meu. Quando eu tinha de 15 para 16 anos, eu resolvi namorar. Meu pai era o líder dos jovens, olha só. E todo adolescente que resolvia namorar, sentava com meu pai para pedir orientação, para orar junto, para ver se ia dar certo. E meu pai se empenhava ali, né? Tinha uma irmã da dança. Eu falei, opa, bonitinha. Eu falei, essa aí, ó, estou sentindo. E aí eu troquei uma ideia com meu pai. Meu pai falou, ó, não vai dar certo. Com toda a sua sabedoria, ele falou, não vai dar certo. E eu falei, sabe de nada. E aí o que eu fiz? Eu fiz um bypass. Eu fui o único adolescente jovem da igreja que não pediu orientação ao meu pai para namorar. Cheguei em casa e falei assim com meu pai e com minha mãe, estou namorando. Sem pedir orientação nenhuma. E aí eu me lembro que uma vez conversando, eu e meu pai conversando, discutindo sobre isso, meu pai falou assim, Jonatas, você está sendo medíocre no seu posicionamento. Rapaz, querido irmão, querida irmã, na hora que ele falou medíocre, eu guardei aquela palavra no meu coração. Não é salmo não, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Não, mas eu guardei aquela palavra no meu coração durante 1 ano. E eu e meu pai somos muito amigos. Muito amigos. Naquela época ainda a gente brincava de lutinha e tal, aquela coisa. Mas durante 1 ano, eu falei com meu pai apenas o necessário. Porque eu guardei aquela palavra no meu coração. Você me chamou de medíocre. O namoro deu errado. O namoro deu errado. Ia dar errado. Pelas razões que meu pai falou que ia dar errado. E deu errado. Eu lembro que eu fui para um retiro da igreja e ali eu chorei muito. E liberei perdão. Cheguei em casa a pedir perdão para o meu pai. Mas o que eu quero falar é o seguinte. Durante 1 ano eu fiquei debruçado sobre a janela daquela palavra. Você é um medíocre. E de fato eu estava sendo medíocre. Mas eu fiquei debruçado, e aquilo me gerou uma raiva. Eu fiquei 1 ano falando com meu pai o necessário. Foi 1 ano perdido na relação de pai e filho. Porque eu debrucei na janela errada. Querido, cuidado. Com qual janela a gente vai ficar debruçado? Não tem aquela estátua, né, da moça que fica na janela assim, ó? Não é? Como é que chama aquele negócio? Namoradeira. Então, cuidado, vamos ficar igual aquela moça. Em qual janela eu vou ficar debruçado? Ficarei debruçado numa janela que me dá uma perspectiva da vontade de Deus, do propósito de Deus, de algo que é bom de Deus? Ou ficarei debruçado numa janela que me traz angústia, dor e sofrimento? Todos nós temos motivos para estar debruçado na janela que você quiser. Todo mundo já ouviu uma palavra. Todo mundo já recebeu uma notícia que não quis. Todo mundo já sofreu uma perda. Todo mundo já passou por isso. O problema não é passar pelo luto. O problema não é passar pela luta.
O problema é quanto tempo eu vou ficar curtindo aquilo ali. Nós convivemos com um rapaz aqui em Viçosa, não falarei o nome, que é engraçado. A gente ia conversar com ele, tudo de errado que acontecia com ele era a culpa da mãe e do pai em 1532. O negócio aconteceu lá em outra cidade, há trocentos anos atrás, e tudo de errado. Ele falava que era culpa do pai e da mãe lá atrás. Misericórdia, sai dessa janela, sai dessa perspectiva, vamos crescer. Vamos crescer. E aí você pode pensar, você pode estar pensando assim, o Jonatas está dando uma palestra de autoajuda. Não, não é palestra de autoajuda. Eu estou te orientando a mudar a sua perspectiva sobre as coisas. E eu quero te mostrar na Bíblia alguém que passou por isso. Portanto, a gente vai abrir agora em Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Aí, ó, essa aí, olha só. A menina ficava lá na janela, gente. Do jeitinho, tem a rampa. Até que o pai dela levou ela para outra janela. Vamos ler Lamentações de Jeremias, capítulo 3. E eu não abri ainda. Jeremias foi um profeta que ele viveu no pré-exílio, passou pelo exílio também. Ele profetizou, né, anunciou ao povo de Jerusalém, ao rei de Jerusalém, aquilo que estava por vir. Ele pediu a Deus por misericórdia. E ele viu as suas orações não serem atendidas, viu o povo também não atendendo à vontade de Deus. Jeremias viu Nabucodonosor destruir a cidade. Jeremias permaneceu na Jerusalém destruída, junto apenas com doentes e menos favorecidos. E aí Jeremias escreve Lamentações capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 1. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. De veras, ele volveu contra mim a mão, de contínuo, todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado, entesou o seu arco e me pôs como alvo à flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amargura, saciou-me de desinto. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. Vamos parar por aqui, daqui a pouco a gente continua. É triste, hein? O homem está passando pela provação aqui, não está? Você acha que ele está sobre uma janela? Você acha que ele está debruçado sobre uma janela que lhe traz uma perspectiva boa ou ruim? O que ele está vendo? O que ele está sentindo? É algo bom ou é algo ruim? Algo horrível. Mas era o que ele estava vendo. Ele não estava aumentando a sua dor em nada. Era a realidade. Jerusalém estava destruída. E ele estava debruçado naquela janela. E ele está colocando aqui para fora tudo aquilo que ele está sentindo. Tudo aquilo que ele está sentindo, ele está colocando para fora. É o que Jeremias está sentindo. Queridos, Jeremias estava debruçado sobre uma janela que lhe trazia uma perspectiva, um ângulo de vida que lhe trazia muita dor, muita dor. E qual que é o problema?
de estar debruçado sobre esta janela que nos traz muita dor. Versículo 17, 18 e 19. Eis aí o problema de passar muito tempo debruçado sob esta janela. Olha só. Afastou-me a paz de minha alma, esqueci-me do bem. O primeiro resultado daquele que está debruçado por muito tempo sob uma janela, sob uma perspectiva de muita dor, é que a pessoa começa a se esquecer dos benefícios do Senhor. Esqueci-me do bem. Jeremias começou a se esquecer dos benefícios do Senhor, da benevolência do Senhor. Às vezes, queridos, quando passamos por muito tempo debruçados sobre a janela, começamos a esquecer de tudo aquilo que Deus fez em favor da nossa vida, em favor do seu povo. E às vezes nos falta palavra, às vezes você quer falar de algo para uma pessoa, você quer ajudar uma pessoa, mas você não consegue falar nada de bom, porque você está debruçado sobre uma janela que lhe traz muita dor. Jeremias começou a esquecer da benevolência de Deus. Versículo 18. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Outro fruto que nós produzimos quando estamos debruçados sobre uma janela sombria é que nós perdemos a esperança no Senhor. Que coisa terrível, né? Começar a perder a esperança no Senhor. A minha vida não tem mais jeito. Né? Meu filho não tem mais jeito, meu casamento. Né? Eu já pisei tanto na bola com Deus que não tem mais jeito a minha caminhada com Deus. Eu vou na igreja mais por uma questão de costume. Mas eu já não tenho mais esperança em Deus. Não tenho mais esperança que isso vai melhorar. Era o fruto na vida de Jeremias. Versículo 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Olha que coisa terrível. A alma de Jeremias continuamente se alimentava, se retroalimentava do absinto, de algo amargo. Imagino eu que Jeremias estava num processo depressivo, de muita angústia, de muita amargura. Isto também é fruto de quem está debruçado sobre uma janela sombria. E toda hora ele vê aquela situação e aquilo vai retroalimentando a alma dele, os sentimentos dele. Ele vai sentindo aquela amargura e ele vai se transformando em amargo. Aquela pessoa vai ficando amargurada. E ela não tem mais esperança no Senhor. Ela não consegue ver mais a benevolência do Senhor. Os irmãos estão entendendo a história aqui, queridos? Estão entendendo? Eu não estou inventando nada, a gente está lendo isso aqui. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Não quero que você saia daqui brocochô, não. Eu quero te dar uma boa notícia. O mesmo Jeremias, que estava amargurado, depressivo, doente, o mesmo Jeremias experimentou um ânimo novo. Este mesmo homem experimentou a sua fé ativada. O mesmo Jeremias experimentou a sua visão profética restaurada. Como Jeremias fez isso? Jeremias mudou de janela. E a primeira coisa que Jeremias fez, e a primeira coisa que eu quero te orientar a fazer, se você precisa de mudar de janela, é o versículo 21, muito conhecido. Às vezes a gente não sabe o contexto, mas está aqui, olha. Vamos ler bem forte? 1, 2, 3. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Jeremias pediu ao Senhor, e ele falou, eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança, porque eu já não tenho mais esperança, eu já não consigo encontrar nada de bom na vida, eu quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Imagino que Jeremias começou a recordar dos livramentos do Senhor sobre a vida dele. Imagino que Jeremias ouviu aquela promessa que Deus fez a ele lá no capítulo 1, no inicinho. Olha, eu te conheço desde o ventre da sua mãe. E aquilo começou a fortalecer Jeremias. Jeremias começou a lembrar da história do povo de Deus, ali no deserto, quando o povo de Deus lutou em Jericó, quando o povo de Deus guerreou, venceu. Jeremias começou a trazer à memória dele aquilo que lhe trazia esperança, e aquilo foi fortalecendo Jeremias, a ponto dele falar, verso 22,
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Gente, é outro homem, é outra pessoa que está falando isso, com a outra perspectiva de vida. Ele está falando: as misericórdias do Senhor não têm fim, não se acabam. Era um homem que logo atrás falou que não esperava mais nada em Deus, que não via nada de bom, e agora ele fala: as misericórdias do Senhor, não se acabam, se renovam. Ele fala: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Aquela alma que estava abatida, amargurada, angustiada, agora fala que a minha porção é o Senhor. Portanto, eu vou esperar nele. Olha que tremendo, esse homem mudou. Eu imagino que ele está até mais corado agora, né? Ele está com outro vigor, está com outro vigor. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Queridos, é outro homem com um ânimo novo, com a perspectiva de vida nova, com a sua fé restaurada. Tudo isso porque não adianta ficar sobre a janela da dor, lamuriando. Ele não estava falando mentira nenhuma. Jerusalém estava quebrado mesmo. Mas ficar remoendo a dor não muda a situação, não ativa a nossa fé. Foi necessário que ele fizesse um movimento. E aí ele teve a sua fé restaurada. Olha só o verso 31 e 32. Por isso que eu falo que ele teve a sua visão profética restaurada, porque agora ele está até profetizando. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Agora ele teve a sua visão profética alinhada. Ele mudou de janela. A vida estava melhor não, né? Ele via um sentido melhor para a vida e conseguia agora exercer até o propósito pelo qual ele foi chamado. Queridos, isso é o que acontece quando mudamos a nossa perspectiva sobre a situação, sobre as pessoas, sobre nós mesmos. Isso é o que acontece quando abrimos mão da nossa ótica para vermos segundo a ótica de Deus, a ótica do milagre, a ótica da fé. A ação de Deus ocorre quando estamos na janela, na perspectiva correta. E eu quero trazer 3 exemplos aqui, de homens que experimentaram o novo de Deus, que experimentaram o agir de Deus, porque estavam na janela certa, ou porque mudaram de janela. E o primeiro exemplo que eu vou dar é de um homem que mudou de janela. Agora eu quero ver o Lauro e o Josiel me dedarem. Eu vou falar sobre Gideão. Eu brinco porque toda vez que eu vou pregar, a Renata fala assim: pelo amor de Deus, você vai colocar Gideão na palavra de novo? Gente, eu amo a história de Gideão. Eu arrumo um jeito para colocar Gideão. Até escatologia eu coloco Gideão no meio. Eu acho a história dele linda. Mas Gideão, se não me engano, está lá em Juízes capítulo 6 a história dele. A Bíblia fala que Gideão, um jovem, estava secando trigo. Em vez de estar num terreirão, imagina um terreirão de café, que é onde você seca. Não, ele estava com medo dos midianitas. Midianitas? Ele estava com medo dos midianitas, porque os midianitas saqueavam todo o produto. Os midianitas roubavam as suas colheitas. E Gideão cresceu formatado dessa maneira, né? Arisco, com medo. Ele cresceu dessa maneira. Ele é produto de um meio hostil. Então ele estava cuidando do seu produto escondido. Aí acontece que aparece o anjo do Senhor, em letra maiúscula na Bíblia, o anjo do Senhor. E fala assim: homem valente ou homem valoroso. E aí eu vou fazer a representação que eu fiz de manhã. O anjo falou assim: homem valoroso. Eu imagino que Gideão olhou para trás para ver se o anjo estava falando com outra pessoa, porque Gideão não se via como um homem valoroso. E aí o que Gideão falou para o anjo? Rapaz, eu sou o menor da minha casa, a minha casa é a menor da minha tribo, a minha tribo é a menor das tribos, só faltou falar que era vascaíno, porque aí, estou brincando, geralmente eu brinco com atleticano e vascaíno, mas como tem muito atleticano aqui, eu não quis correr o risco de voar uma cadeira e me acertar. O Samuel está aí, o Fernando estava de manhã, fiquei com medo. Mas
Essa era a visão de Gideão a respeito dele. O menor da casa, a minha casa é a menor, a minha tribo é a menor. Ele só foi se apequenando. Mas não é porque ele era um covarde. É porque ele foi criado, sendo saqueado, sendo saqueado, sendo saqueado. Ele foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Esta era a visão, esta era a janela que Gideão estava debruçado, essa era a perspectiva de Gideão. Alguém pequeno e incapaz. Mas Deus é quem tinha a visão certa a respeito de Gideão. E Deus falou, você é um homem valoroso. E você está sendo chamado, convocado para liderar o povo, para quebrar o pau aqui e vencer os midianitas. E aí, você acha que Gideão aceitou isso depressa? Anjo sentiu um rupi aqui, vou aceitar essa proposta. Você acha que Gideão aceitou assim tão fácil? Sim ou não? Não. Gideão começou a fazer várias provas. Gideão falou, vou colocar um novelo de lã. Se aparecer tudo úmido e a lã seca, é o Senhor que está falando. Aí, pá! Aconteceu tudo isso. Falou, não, agora tem que aparecer tudo molhado e a lã seca. E começou a fazer prova com Deus, e Deus mostrando para ele. Até que Gideão se rendeu e orou ao Senhor. E o que a Bíblia fala? Que o Espírito de Deus se apoderou de Gideão. E aí Gideão virou outro. Para começar, ele chegou na casa do pai e quebrou o altar de Baal. E aí ele ganhou um nome, Jerubaal. E Gideão agora ficou invocado. Chama o exército, Deus manda diminuir o exército, mas ele foi com 300 homens. Com 300 homens, aquele homem liderou o povo e venceu todo o exército midianita. Quando aconteceu isso? Quando Gideão apossou da visão de Deus que o próprio pai tinha a respeito dele. E você quer fazer como Gideão? Eu preciso fazer como Gideão. Querido, quando eu cheguei nessa igreja, vou contar um negócio para vocês. Eu era tímido. Eu cantava no louvor. Aqui eu nem sei como é que era o negócio aqui, Adonai, que era o curralzinho, né? Eu só cantava no backing. Quando a Renata, que era a líder do grupo que eu fazia, falava, hoje você vai ministrar o louvor. Eu tremia todo, eu gaguejava. O pastor Marcos falava, Jonatas, faz assim. Eu falei, eu não faço. Faz assim, eu não faço. Pula, eu não pulo. Marcha, eu não marcho. Eu dei muito trabalho para o pastor Marcos. Por isso que eu amo tanto o pastor Marcos, porque ele não desistiu de mim. Mas eu tinha uma visão completamente errada a meu respeito. E foi necessário eu me abrir. Não é? Assim Gideão, quando ele se abriu, e o Espírito de Deus se apoderou de Gideão, ele entendeu quem ele era nas mãos de Deus. E assim Deus quer fazer com a sua vida, querido. Deus quer restaurar a sua identidade, quem você é, na ótica de Deus, não na sua ótica. Porque às vezes você cresceu, foi formatado numa perspectiva que não é a perspectiva de Deus. Nós temos que procurar qual a perspectiva de Deus. Tem um livro antigo da editora Betânia, chamado Floresça Onde Está Plantado. Deus te trouxe para essa cidade, para você florescer aqui. Amém? Eu quero falar de outro homem. Essa história é famosa. 1 Samuel capítulo 18. História de quem? Davi e Golias. Queridos, estava tendo uma guerra e tinha um gigante. O gigante Golias, de não sei quantos metros. Homem forte, saradão, bombadão. E todo o povo estava com medo. Não era para menos. Era para estar com medo mesmo. Só que aí chega um jovenzinho, adolescente, que estava na janela certa, que não estava na mesma janela de Saul, que não estava na mesma janela dos seus irmãos. O jovenzinho Davi estava na janela certa e tinha perspectiva de Deus. E Davi, além disso tudo, ele fez algo que só foi escrito lá por Jeremias muito tempo depois. Quando Davi chega para o rei Saul e fala, olha, eu matei um urso, eu matei um leão. O que Davi estava fazendo? Davi não estava querendo mostrar para o rei quem ele era. Davi também estava trazendo à sua memória aquilo que lhe trazia esperança para vencer aquela batalha. Davi estava se alinhando. É necessário, queridos, para vencer uma batalha. A batalha do casamento. Né? Não estou falando que casamento é sangue, foice, não é isso não. Mas vem dificuldades. Vem momentos difíceis. Se a gente não tiver a perspectiva correta.
Você pula da janela. E não é para pular da janela, é para mudar de janela, querido. É necessário ter a perspectiva correta. Por fim, eu quero dar um exemplo aqui, para falar de outras janelas, mas que me toca muito. É a história de Jacó e Benjamim. Jacó teve uma esposa chamada Raquel. E ele amava muito aquela esposa. A Bíblia fala que ele trabalhou 14 anos por aquela mulher. 14 anos. Ele amava demais Raquel. E Raquel se angustiava muito, porque Raquel não podia dar um filho a Jacó. Raquel chega para Jacó e fala: dá-me um filho, se não morro. E Jacó ficou doido. Falou: meu Deus do céu, o que essa mulher está me pedindo? Mas Deus se compadeceu daquela mulher. Ela teve um filho chamado José. E depois ela teve um outro filho, chamado Benjamim. E aí? Eu imagino que Benjamim estava virado. Ou então Benjamim nasceu igual eu, gente. Eu tinha um cabeção. O diâmetro a circunferência da minha cabeça é a mesma de quando eu nasci. Hoje é a mesma. Aquela mulher sofreu demais no parto. Sofreu demais no parto. Sofreu demais no parto. E quando aquele menino então nasce, ela sente que as suas forças estão indo embora. Ela sente que está morrendo. E ela fala: essa criança se chamará Benoni, filho da minha dor. Filho da minha dor. Jacó tinha todo o direito de legitimar o nome daquela criança. Jacó tinha todo o direito de ficar debruçado sobre a janela da perda da esposa amada, da mulher amada. Jacó tinha toda a razão de deixar aquela marca naquela criança, que na verdade seria uma maldição. Mas Jacó, naquele momento de profunda dor, resolveu ficar na janela do recomeço, da possibilidade da fé. Jacó pega aquela criança pelo nome e fala: não se chamará Benoni, se chamará Benjamim, filho da minha mão direita, filho da minha felicidade, filho do meu sustento. Querido, só é capaz de transformar maldição em bênção aquele que está na janela certa. Só é capaz de abrir os lábios e profetizar, proferir algo de bom, abençoar aquele que está na janela certa. Jacó tinha todas as razões para estigmatizar aquela criança. Benoni, 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 filho da minha dor, filho da minha dor, filho da minha dor. Mas ele, ainda mais ele, que era Jacó e se transformou em Israel, ele sabia o peso de uma identidade restaurada por Deus. Ele então transforma a maldição em bênção. Mas ele conseguiu fazer isso, porque ele estava na janela certa, querido. E eu quero falar, é necessário, nós pais, precisamos ser como Jacó. Precisamos, tudo aquilo de ruim, às vezes que nossos filhos são ministrados, nós temos que ter essa ousadia de Jacó, de nos levantarmos, nos posicionarmos e transformarmos maldição em bênção. Como a Karina falou, as criançadas que estavam aqui, né? A geração é deles, né? Essas crianças aqui têm muito, Deus fará muito por meio deles, eu creio. Então observe que Deus atuou dessa maneira com Gideão, com Davi, com Jacó, porque eles estavam numa janela que lhes dava a perspectiva da vontade de Deus. E aí, queridos, eu quero falar de maneira ligeira sobre algumas janelas que precisam ser fechadas e outras janelas que precisam de ser abertas. Amém? Vocês me dão mais um tempo? Amém. Primeira janela que precisa ser fechada é a janela do rancor e da amargura. Infelizmente, é num ambiente de muita proximidade que as piores feridas são abertas. Infelizmente, é na família, como eu falei com vocês. Eu vivi durante 1 ano nessa janela, com 16 anos. Porque meu pai falou que eu era medíocre. E eu fiquei debruçado nessa janela. E aquilo me gerou um rancor, algo muito ruim dentro de mim, que me roubou 1 ano de convivência sadia com meu pai. Mas às vezes tem gente que está há 20 anos nessa janela. E essas feridas nos ambientes próximos, elas, se não tratadas, se transformam em algo terrível. E podem gerar o rancor e a amargura.
É na família, é no trabalho, é na igreja, é na célula, né? Às vezes podemos experimentar algo de ruim. E se não tratado, se não perdoado, pode gerar rancor e amargura. E eu quero fazer um parênteses. Gente, as eleições já acabaram. Quanta aliança foi desfeita por conta das eleições? Misericórdia, né? O propósito não é esse. O propósito não é esse. É necessário resgatarmos as alianças, as amizades. Aquilo que foi perdido não vale a pena. Não vale a pena. E eu quero contar uma história de Aitofel. Alguns aqui lembraram da história de Aitofel. Aitofel está lá em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 23. A Bíblia fala que Aitofel, ele foi conselheiro, tanto de Davi, quanto de Absalão. Mas tem algo que a Bíblia fala, que Deus fala a respeito de Aitofel, que é maravilhoso. A Bíblia fala que quando Aitofel abria a boca, era como Deus falando. Os conselhos de Aitofel, era como se Deus estivesse falando. Que coisa maravilhosa, né? Né, Rafaela? Como Deus estivesse falando. Vocês precisam saber mais uma coisa sobre Aitofel. Aitofel era o avô de Batseba. Aitofel viu Davi fazendo um tanto de coisa errada. Davi era para estar na batalha, na posição correta, mas Davi estava no terraço. Davi viu Batseba tomando banho. Davi chama Batseba, tem um relacionamento sexual com Batseba. Batseba engravida. Davi tenta de tudo quanto é jeito de, escapulir, até o fim que Davi arruma um plano para matar Urias, esposo de Batseba. E Aitofel está vendo todo o circo sendo armado. O que Aitofel faz? Guarda isso no coração. Imagino, não estou falando que está na Bíblia não, imagino eu que Aitofel era próximo de Davi, era conselheiro. Mas ele não falou nada com Davi, ele guardou isso no coração. E aí Aitofel, na primeira oportunidade de dar o troco, Aitofel se junta a Absalão na revolta. Davi foge de Jerusalém. Aitofel é um homem tão sábio, que ele arquitetou um plano para Absalão, que se Absalão segue o plano de Aitofel, Absalão pegava Davi. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, tinha um informante dentro do grupo de Absalão. Tinha um homem chamado Usai, que também era conselheiro de Absalão, mas estava com Davi. Usai dá outra orientação. Então Aitofel deu uma orientação A para pegar Davi, Usai deu uma orientação B para pegar Davi. E aí Absalão achou melhor o plano de Usai. E executou o plano de Usai e Davi fugiu. Aitofel ficou tão injuriado, tão furioso, já estava rancoroso, já estava amargurado. E aí, em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23, você vê o fim da história de Aitofel. Aitofel, tomado então de tanta amargura, angústia, revolta, vai para casa. Amarra uma corda numa árvore, coloca essa corda no pescoço e morre. A amargura, o rancor, a ferida não tratada, levou aquele homem sábio à morte. Ele ficou tempo demais na janela daquela confusão que Davi arrumou. Em vez de tratar, conversar, ele guardou aquilo no coração. Queridos, não há outro caminho de mudar dessa janela se não for por meio da obra do Espírito Santo na nossa vida. Busque a orientação de Deus, mas não tem outro caminho a não ser o perdão. Não tem outro caminho a não ser o perdão. Liberar perdão e receber perdão. A história de Aitofel poderia ser diferente, queridos, se ele tivesse mudado de perspectiva. E às vezes eu não estou falando aqui de simplesmente morte natural. Às vezes você está vendo o seu casamento morrer, a sua vida morrer, os seus negócios morrerem. Você está vendo a sua família esvair da sua mão, o seu ministério, o seu chamado, porque você não abre mão daquele rancor. E você vê o dia de Deus dar o troco naquela pessoa, misericórdia.
Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu estou te mostrando na Bíblia o fruto da amargura e do rancor. Essa janela precisa ser trocada. Outra janela, a janela do pessimismo. Do pessimismo. Cuidado com o pessimismo, porque está lá em Provérbios 23, 7. Assim como pensou, assim ele é. Parte inicial desse versículo. Assim como pensou, assim ele é. Pessoas debruçadas sobre a janela do pessimismo, que possuem essa perspectiva pessimista da vida, só conseguem enxergar dificuldades e colocam empecilho em tudo. Tudo é não. Agora eu quero fazer um parênteses. Não confunda o pessimista com o cauteloso. Não confunda o pessimista com aquela pessoa que planeja. São coisas diferentes. E aí eu quero dar um exemplo na Bíblia de como o pessimismo atravanca um milagre. Como o pessimismo retarda um milagre. João capítulo 6, de 1 a 12, conta a história da primeira multiplicação. Jesus prega e tinha ali uma grande multidão. Multidão já é muita gente. Grande multidão é gente demais. E aí Jesus chega para os seus 12, para os seus discípulos ali e fala, ó, o negócio é o seguinte, me compadeci da turma, está aí desde cedo ouvindo, né, eu aqui falar, alimenta a multidão. Jesus lançou o desafio de abençoar o povo da Zâmbia e do Congo foi lançado o desafio. Aí Jesus lança o desafio, os 12 se aglomeram ali, conversam, aí sai o relator, e chega o relator, vai conversar com Jesus. O relator era Filipe, vai o relator. Jesus, o negócio é o seguinte, conversamos ali, não tem jeito. O negócio é o seguinte, a gente não tem dinheiro, e mesmo se a gente tivesse dinheiro, não tem jeito, não tem padaria aqui perto, não tem mercadinho aqui perto, não tem jeito, Jesus, manda o povo embora, não tem jeito. Aí chega André sai no meio do povo lá, fala, vamos ver aqui esse negócio, né? E André volta com um rapazinho, falou, Jesus, o negócio é o seguinte, tem esse moço aqui, ele tem 5 pães e 2 peixes, não sei se dá, mas é o que tem. Gente, André tinha convicção do milagre? Não tinha. Se você for ver aí, leia, André só chegou com a possibilidade. André não fervoroso, né? Vai dar certo. Não, André falou, é o que tem, consegui isso aqui, não sei se dá, mas está aqui, ó. Por isso que eu escolhi o nome de André. André é proativo. Meu primeiro filho chama André. Foi uma das razões. Eu li o livro do Pon Yong-Chu, e o capítulo 5 desse livro, um livro chamado As 4 Dimensões Espirituais, se não me engano, ele tem um capítulo que fala a escola de André e a escola de Filipe. A escola de André é a escola da possibilidade, da proatividade. A escola de Filipe é o não. Né? Então, André chegou com uma possibilidade. André não estava debruçado na janela do pessimismo. André estava debruçado na janela da possibilidade. Ele apresenta uma possibilidade e um milagre acontece. Queridos, quando nós apresentamos a possibilidade de algo bom acontecer, Deus atua. Agora, se tudo é não, você não está dando margem para Deus atuar. A última janela que devemos fechar é a janela da insatisfação e a janela da ingratidão. E aí, olha só que terrível. A pessoa que está debruçada sobre essa janela, ela adquire algumas características. Ela se torna murmuradora. Ela se torna briguenta. Ela só faz cobrança exagerada. E é uma pessoa de mau humor. Sempre com a cara fechada. Aí eu lhe faço uma pergunta. Quem consegue conviver com uma pessoa dessa, né? Misericórdia. Mas Deus quer que a gente conviva com essa pessoa para abençoar ela, tá bom? Bom, tem tanta gente gastando dinheiro com creme, né? Com isso, aquilo, outro, mas se esquece daquilo que está lá em Provérbios 15, 13, o coração alegre, formoseia o rosto. Querido, larga a ingratidão de lado, larga a insatisfação. E aí, sabe qual que é o resultado disso? Solidão. Solidão.
Lá em Provérbios, eu esqueci o endereço aqui, fala da mulher rixosa, briguenta. A Bíblia fala que melhor é viver num barracãozinho, cheio de goteira, no fundo da casa, do que morar numa mansão com uma pessoa dessa. Ninguém aguenta. Por isso é necessário sair da janela do pessimismo e mudar para a janela da possibilidade. Desculpa, da janela da insatisfação e mudar para a janela da gratidão. É necessário que saiamos de outras janelas, tais como a janela do medo, a janela da incredulidade e tantas outras. E outras janelas precisam ser abertas. Serei rápido e ligeiro como o ataque do Palmeiras, ok? Bom, a primeira janela que precisa ser aberta é a janela da reconciliação. Não tinha a janela do rancor? Agora, a janela da reconciliação. A Bíblia fala em Romanos 12:8, se depender de vós, tende paz com todos. É Deus, é o Espírito Santo de Deus falando por meio da vida de Paulo. Se depender de você. Se depender de você, César. Se depender de você, do Carlos. Alessandra, Flávio, Luciano, Valéria. Se depender de você, tenha paz com todos. Às vezes a gente fala, mas isso não depende de mim. Mas Deus fala, se depender de você, tenha paz com todos. Mateus 5,9 fala, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É uma característica daquele que é filho de Deus. Quem é que é filho de Deus? Levanta a mão. Amém. Então todo mundo aqui é pacificador, né? Pacificador não é se omitir. Ah, não vou meter nisso não, porque isso vai dar confusão. Pacificador é se posicionar de maneira a trazer paz. Né? Isso é ser um pacificador. Não é jogar gasolina na fogueira, não é querer ver o... Aí você fala, mas é sangue italiano que corre aqui, querido. Não é mais não, você é filho de Deus, é o sangue de Jesus que passa aí, querido. Né? É outra identidade. Amém? Amém. E eu gosto muito desse exemplo. Então toda janela aqui eu estou amarrando um exemplo bíblico, tá? Eu gosto demais de Abigail. Da história de Abigail. Eu falei para a Renata, se a gente tivesse tido uma filha, ia chamar Abigail. Eu acho que Deus não nos deu uma filha por conta disso, porque ela não queria Abigail de jeito nenhum. Né? Daí deu 2 meninos. A história de Abigail. Abigail era casada com um homem chamado Nabal. Nabal era ruim igual carne de pescoço. Homem grosseiro, duro, arrogante. E a Bíblia fala que numa dessas andanças de Davi, e o povo que estava com ele ali fugindo de Saul, Davi entra nas propriedades de Nabal e pede a Nabal comida. E fala, olha, nós usamos de misericórdia com seus pastores, a gente não roubou nada, a gente está pedindo comida. Nabal pega os emissários de Davi, corta a barba dos emissários de Davi, corta a roupa, destrata e xinga aquele homem todo. E aí Davi queria matar Nabal. Abigail, na hora que ficou sabendo a lenha que o marido fez, Abigail era uma mulher pacificadora. Abigail juntou uma quitanda, mandou matar um cabrito e mandou a Davi. E ali houve uma pacificação. E aí sabe o que aconteceu? Quando Nabal morreu, Davi resgatou aquela mulher, Davi casou com aquela mulher se tornou uma princesa, uma rainha. Aquela mulher estava debruçada na janela da reconciliação. É muito importante, queridos, nesse momento pós-eleição, que a gente esteja debruçado na janela da reconciliação. É importante que a todo momento, na nossa casa, com os nossos filhos, nosso cônjuge, na nossa célula, nas pessoas, no nosso convívio, todo mundo, nas nossas relações interpessoais, a gente busque a reconciliação. Eu quero falar de outra janela que precisa ser aberta, a janela do recomeço. Eu gosto demais dessa janela, sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus do recomeço. O nosso Deus é o Deus da oportunidade. Olha a história de Raabe.
Raabe não se encaixava, Raabe não se enquadrava na linhagem messiânica, mas Deus pega aquela mulher, que não era de Israel, era uma prostituta, e Deus apresenta uma oportunidade para aquela mulher, e ela abraça aquela oportunidade, ela acolhe aqueles homens, faz uma aliança com Deus, e Raabe se tornou a tataravó de Davi. É a quinta avó de Davi, né, Laura? É a quinta ou quarta? Quarta avó de Davi. Ela era avó, então, de Obed, né? Obed? Não. Boaz. Ela foi avó de Boaz. Ela foi avó de Boaz. Quem foi Boaz? Casou com Ruth, outra mulher que não se enquadrava porque era midianita. Mas como o nosso Deus é o Deus do recomeço, é o Deus da oportunidade, Ele resgata essas pessoas que não se enquadram. Talvez você ache que não se enquadra no cristianismo. Mas eu sou assim, mas eu sou assado. Mas eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu fiz aquilo, querido. Deus trabalha com aqueles que acham que não se enquadram, porque o nosso Deus é o Deus do recomeço, amém? Olha só a história de João Marcos. João Marcos foi aquele que abandonou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. É aquele que rói a corda, é aquele que abandona, é aquele que pega e não termina. João Marcos foi a razão da briga entre Paulo e Barnabé. E você acha que a história de João Marcos termina aí? Não. Paulo, na sua velhice já preso, e fala: olha, mandam-me trazer João Marcos, porque ele me é muito útil. João Marcos teve uma nova história, um novo recomeço, ele escreveu um evangelho. Olha só a história de Moisés. Moisés era um refugiado. Tem algum refugiado aqui? Lá na nossa igreja em Juiz de Fora tem cubano, venezuelano, haitiano. Tem um casal lá que tem trabalhado com refugiados, tá? Uma coisa linda. Mas eu quero te falar que às vezes você é um forasteiro, você se sinta um forasteiro. Deus tem um recomeço para você. Você mudou, estudante, não sei se tem algum estudante aqui, você acha que a sua história estava lá na sua cidade. Eu, durante um ano aqui em Viçosa, eu não consegui me abrir para essa igreja, porque eu achava que as promessas de Deus estavam vinculadas a Coronel Fabriciano, Timóteo e Ipatinga. Até que eu entendi que onde eu estivesse, ali eu deveria frutificar. Eu me sentia um forasteiro nessa terra, mas Deus trabalha com forasteiro, com refugiado, com sem pátria. Moisés estava no Egito, depois fugiu para o deserto, ele era um refugiado, sem pátria, mas Deus resgata aquele homem e dá uma nova história, um novo recomeço. Querido, há um novo recomeço de Deus para a sua vida, para a sua família. Não abandone o casamento, eu quero te falar isso. Se você está querendo divorciar, ou se você está já com a papelada, eu quero te falar que se você quiser, porque eu sei que Deus tem poder para mudar, eu quero falar que há um recomeço de Deus para a sua vida, porque o nosso Deus é o Deus do recomeço. Há um recomeço para o seu filho, para o seu marido. Creia no recomeço do seu ministério. Às vezes você já foi uma pessoa tão frutífera aqui nessa igreja, e às vezes você caiu num pecado, ou sua fé esfriou, ou às vezes pessoas que você convivia saíram, e aí você fala: não, passou meu tempo. Há o recomeço do seu ministério aqui, querido. Há o recomeço da sua carreira profissional. Creia no seu recomeço. Sabe por quê? Porque Deus ainda está trabalhando na sua vida. Deus não terminou a obra dele na sua vida. Por isso, você pode viver o melhor. Você pode viver o melhor. E eu quero falar algo que está lá em Filipenses 1:6. O Espírito Santo de Deus, por meio da vida de Paulo, escreve o seguinte: estou plenamente certo que aquele que começou a obra em vós há de completá-la, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Queridos, Deus não acabou a obra dele em sua vida. Por isso, há um recomeço. Viva nessa janela, viva debruçado nessa janela, que Deus está aperfeiçoando a sua vida. Amém? A última janela é a janela da possibilidade. E essa janela da possibilidade, ela abre todas as outras janelas. E a janela é a possibilidade do perdão, é a possibilidade do recomeço, é a possibilidade da reconciliação, é a possibilidade do milagre.
Quem vive debruçado sobre essa janela, vive numa perspectiva da possibilidade da alegria, vive na possibilidade do milagre, vive na possibilidade do novo de Deus. Noé abriu a janela da possibilidade e acreditou em algo que nunca, jamais tinha acontecido. Nunca, nunca, nunca. Noé acreditou num plano muito, desculpa a expressão, louco. E todo mundo debochava de Noé. Às vezes, você agora está falando que é crente e o pessoal está debochando de você. Queridos, Noé abriu a possibilidade de acreditar no propósito de Deus sobre a vida dele. E aquele homem salvou não só a sua família, mas salvou a humanidade. Quando ele abriu a janela da possibilidade, abra a janela da possibilidade de ser feliz. Abra a janela da possibilidade do milagre da fé. Quando Pedro abriu a janela da possibilidade, ele venceu a lei da gravidade, ele andou por sobre as águas, né? Ele não foi submergido. Para abrir a janela da possibilidade é necessário ter a mente renovada por meio da palavra e do Espírito Santo, conforme Romanos 12:2. Para vivermos o melhor de Deus, é estritamente necessário que vivamos sob a ótica certa, sob o ponto de vista certo, sob a perspectiva certa, debruçados sobre a janela certa, sobre a janela que conduz os nossos olhos para as verdades de Deus a nosso respeito e a respeito dele e a respeito de sua palavra. Não busque uma janela para trazer só coisa boa para você, não. Busque uma janela que lhe mostre quem é Deus. Ele mostre a palavra dele, revele a palavra dele. As nossas decisões devem ser tomadas com base numa visão adequada, não com base no meu achismo, naquilo que eu estou sentindo. Assim como Gideão, tome uma decisão correta. Abra a mão da miopia espiritual, busque ser cheio do Espírito de Deus. E aí sim, tome a decisão. Eu sei, eu falei no início, todos nós aqui temos a possibilidade de ficarmos debruçados sobre uma janela sombria, porque todo mundo aqui já recebeu uma notícia ruim. E eu quero dar mais um testemunho. Eu não sei se a gente já falou disso aqui. Eu e Renata, muita coisa na nossa vida aconteceu de maneira rápida, que bom. Mas algo muito natural para mim e para Renata não foi nada fácil. Para mim e para Renata não foi nada fácil ter filho. Foi nada fácil. Foi nada fácil. Fizemos vários exames. A Renata tinha uma trompa dilatada e a outra trompa não prestava. No exame que ela fez, o médico falou: Jonatas, estava tão ruim que eu pensei em tirar a trompa dela. E aí eu fiz vários exames. E o último exame, o médico falou o seguinte: Jonatas, Jonatas, eu não estou falando que é o melhor caso para você, eu estou falando que é o único jeito para você. É a fertilização in vitro. O único jeito de você ter filho é fertilização in vitro. Único jeito. Não estou falando que é o melhor, é o único. Eu lembro direitinho. Eu tenho todos os meus exames guardados. Todos, horríveis. Mas engravidamos a primeira vez. E aí nós achamos, Deus fez um milagre. A Renata perdeu. Foi horrível. E aí eu me lembro que foi lançado um desafio aqui na igreja. Não, lá em Juiz de Fora, quando a gente tinha um ponto missionário lá em Juiz de Fora. E o pastor lançou um desafio e nós acatamos aquele desafio. E ofertamos um valor. Tínhamos acabado de vender um carro que o César comprou, aquele palio escuro. Pegamos o valor daquele dinheiro e abençoamos. Queridos, não estou falando que o dinheiro comprou a bênção, não estou falando isso, mas estou falando que a gente estava depositado, a gente estava debruçado na janela da esperança, na janela da fé, na janela da possibilidade. Nasceu o André. E aí quando nasceu o André, a gente pensou, está resolvido, agora crescer e multiplicar. Nada. Mais exames, juntamos dinheiro de novo para fazer. Aí, dessa vez, a gente juntou o dinheiro para fazer fertilização in vitro. Juntamos um dinheirão, não sei, né, mas é uma nota. Pô, eu acho, né? É uma nota. Juntamos dinheiro. Aí, e a Renata, né? Quem conhece a Renata? Vamos fazer. Colocou data. Eu falei, Renata, senti no coração de abençoar o pastor Fernando.
Aí ela falou, mas a gente não tem dinheiro não, Jonatas. Eu falei, a gente tem. Ela falou assim, mas aquele dinheiro é da fertilização. Eu falei, Renata, vamos fazer um trato. Se você não estiver grávida até a data tal, a gente usa para fertilização. Mas se Deus nos abençoar, a gente vai pegar todo esse dinheiro e mandar para o pastor Fernando. Gente, a gente estava debruçado sobre a janela da fé, da possibilidade. Nós tínhamos laudos médicos que nos davam respaldo para estar debruçado na janela da infertilidade. Mas decidimos mudar de janela. Ir para a janela da possibilidade, da positividade da fé. E veio o Tiago, que estava com 8 meses, esteve aqui hoje de manhã. E pegamos todo aquele valor e mandamos para o pastor Fernando. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Traga ao seu coração os benefícios do Senhor. Eu sei que às vezes no começo é muito difícil, mas pegue a Bíblia e leia. Se ajunte com alguém, compartilhe a sua ansiedade, a sua dor. Caminhe com alguém, com seu discipulador, com uma pessoa próxima, um amigo, para te ajudar. Juvenis e adolescentes, vocês também sofrem, vocês também sentem rancor, mágoa, eu sei disso. Eu trabalho com 18, 17, 20, 22 anos, e a maioria dos alunos não tem problema com conteúdo. A maioria dos problemas tem problema com saúde mental. Eu tenho um aluno que chegou para mim e falou, professor, eu acordo todo dia de manhã querendo me matar, e chego no final do dia querendo entrar numa sala de aula e atirar nas pessoas. Eu escutei isso de um aluno, e a gente está ajudando esse menino. Então eu sei que vocês podem sofrer isso, passar por isso, mas é necessário que, assim como Jeremias, ocorra um movimento de mudar de janela. Então, por isso, peça ao Espírito Santo de Deus para te ajudar, como Gideão fez. Gideão não tinha força por si só para mudar de janela. Ele foi capacitado pelo Espírito de Deus. A Bíblia fala de homens que entraram na caverna onde Davi estava. E a Bíblia fala que aqueles homens tinham uma característica, eram homens tristes, amargurados, endividados. Era essa característica dos homens. E a Bíblia fala que quando aqueles homens saem, não são esses adjetivos que a Bíblia usa a respeito desses homens, mas esses homens ganham outros adjetivos, outro adjetivo. Eles se tornam os valentes de Davi. Caminhe com alguém que te inspire. Eu falei, o Adonai me inspira até hoje. O Adonai, o André, pela firmeza. O Adonai, quando falava um negócio, não sei, eu acho que é assim até hoje, meu filho, ele tira uma carreira e vai. Isso me inspira, Adonai. Ande com pessoas que te inspirem. Ande com pessoas que te inspirem. Mas eu quero falar a última coisa agora. Eu sei que meu tempo já estourou. Queridos, de nada vale mudar de janela se você não passar por uma porta. É necessário que de primeiro você passe por uma porta. Porque se você pensar só em janela, tudo que eu falei aqui vai virar autoajuda. E não é o propósito. Lá em João, e essa eu vou ler. Hoje de manhã eu não li, mas agora eu vou ler. João capítulo 10, versículo 9 e 10 fala o seguinte, Jesus falando. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Querido, existe uma porta, e essa porta está aberta para você passar por ela. Não pense em mudar de janela sem antes passar por uma porta e ser cuidado por um pastor. Jesus é tanto a porta quanto o pastor, e aquele que passa por essa porta, ele encontra salvação, cuidado e vida em abundância. Esta é uma oportunidade de mudar de perspectiva de vida, de viver segundo a positividade da fé. Mas antes de tudo, é necessário aceitar a Jesus como Salvador. Aceitar Jesus como Salvador é passar pela porta. Aí sim, você vai pensar em janela. Mas primeiro é a porta.